Você que trouxe Bíblia, abra comigo em Lucas, capítulo de número 15. E somente o verso de número 11. Lucas 15 e verso de número 11. Você que achou, diz amém? Amém. Vamos lá. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Ponto. Repita para quem está do seu lado. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Até aqui. Pai, aqui está a tua palavra. Te dou graças por esse privilégio, por essa oportunidade. Fale comigo, fale com o teu povo. Não permita que eles venham sair daqui da mesma forma que eles entraram. E que acima de tudo, que o teu nome venha a ser glorificado. Amém. Glória a Deus. Este texto, a qual nós acabamos de ler, é um texto conhecido por todos nós. E é um texto que, se formos observar, são 3 parábolas no capítulo 15. Mas este texto, ele nos mostra que Deus, com sua bondade e sua misericórdia, Ele sempre está de braços abertos para aquele que, de alguma forma, se arrepende e deseja voltar para casa. Porque eu estava vendo e percebi que a diferença da parábola do filho pródigo para a parábola da ovelha perdida são parecidas, mas também um pouco diferentes. Por que, Nilson? Porque a ovelha perdida, ela se perde e o pastor, ele vai atrás dela. Mas o filho pródigo, ele sai de casa, mas observe que o pai, ele não vai atrás do filho. Porque a ovelha que se perdeu, ela não voltou porque ela não sabia o caminho de volta. Mas o filho, ele foi embora. E o mesmo caminho que ele foi, ele saberia que ele poderia fazer esse caminho de volta. Então, nós vemos aqui que este jovem, este menino, ele é apresentado em uma parábola. Jesus, ele sempre falava os seus ensinamentos a um público direcionado. Embora os ensinamentos de Jesus, eles alcançam até hoje o nosso tempo, as nossas vidas. E nesta parábola, Jesus fala a um público que está dividido em 4 classes e em 2 grupos.
os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas. Os pecadores e os publicanos, eles formam o primeiro grupo. E o verso 1 diz que eles estão perto de Jesus para ouvir Jesus. Mas o versículo de número 2, do capítulo de número 15, vai nos mostrar outro grupo, que são os fariseus e os escribas. E estes também estavam perto de Jesus. Mas o texto diz que eles murmuravam. Os publicanos e os pecadores estavam ouvindo Jesus. Os fariseus e os escribas murmuravam. O que eu entendo aqui é que nem todo mundo que está perto de Jesus está perto de Jesus com boas intenções. Tem gente que está perto de Jesus só para murmurar. E o fato de você estar perto não significa que você está próximo de Jesus. Porque o que faz você estar próximo de Jesus é o ouvir. E a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então aqui nós vemos que há pessoas que entendem muito de Bíblia, são mestres, têm cursos, mas estão murmurando. E por outro lado, há pessoas que não têm um nível de escolaridade, são pecadores, estão na lama, no lamaçal do pecado, mas estão ouvindo a palavra de Deus. E o verso 3, ele nos revela que são 3 parábolas, são 3 momentos, são 3 histórias, são 3 momentos, mas somente uma parábola. Então, chegando ao texto que eu li, no verso de número 11, vai dizer que este homem tinha 2 filhos. E eu quero abordar aqui com vocês as características do filho mais novo. Vamos lá. A primeira característica, ele era o mais novo, o menino, o caçula da casa. Aquele que tinha menos maturidade, talvez. Aquele que se equivocava nas suas decisões. A segunda característica dele é que este menino era o único que conversava com o pai, pois ele tem a atitude de ir embora. Por mais que essa atitude pareça imatura, mas ele tem a atitude de ir embora. Mas também ele tem a atitude de voltar para casa. Porque voltar nem sempre é perder. Às vezes você voltando, você ganha mais. Porque é melhor você dar uns passos para trás e se consertar do que continuar caminhando quebrado.
Eu vou repetir mais uma vez. É melhor, às vezes, você dar uns passos para trás e se consertar, do que continuar caminhando quebrado. Este menino, ele está fora de si. Isto mostra que durante um tempo, este moço, ele tinha perdido a sua identidade. Ele já não sabia mais quem ele era. Ele já não sabia mais as suas qualidades, as suas virtudes. Ele está fora de si. E a quarta característica que eu entendo aqui é que este menino, ele não conhecia o seu pai. Anilson, você está se contradizendo, porque você acabou de me dizer que ele conversava com o pai. Ok? Mas muitas das vezes conversar não significa que eu conheço alguém. Por que você diz que ele não conhece o pai? É porque o texto diz que quando ele cai em si, ele disse que eu não posso mais voltar como filho. Eu errei, eu fui embora, agora eu tenho que voltar como um empregado. E é por isso que eu digo que ele não conhece o pai. Pois se ele conhecesse o pai, ele saberia que ele não poderia voltar como um trabalhador. Porque dentro da casa do pai tem ex-tudo. Tem ex-traficante, tem ex-prostituto, tem ex-macumbeiro, tem ex-santo. Mas dentro da casa do pai nunca vai existir ex-filho. Porque uma vez filho, filho para sempre. Oh, glória a Deus. Não importa o erro que você cometeu, você é filho e filha de Deus. Mas Anilson, eu errei, você continua sendo filho. Anilson, eu saí de casa, você continua sendo filha. Mas eu saí da minha família, larguei meu emprego, larguei a minha esposa, você continua sendo filho. Os erros que você cometeu na trajetória deste caminho não vão anular ser filho de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui? Deixa eu ver. O pai ainda conta com você. E ele quer voltar como um trabalhador. E por que ele quer voltar como um trabalhador? O que o trabalhador ganha? Qual a lógica dele voltar como trabalhador? Ele estava precisando de roupa, estava precisando de uma casa. Isso era as necessidades do filho. Então, este menino, ele diz que ele não pode voltar como filho. Ele quer voltar como um trabalhador. Mas Deus, o nosso Pai, Ele não quer trabalhadores. Ele quer filhos. Ele quer filhos dentro da casa. Porque o trabalhador, ele somente trabalha e não tem relacionamento com o pai. Mas o filho, ele está assim, ó, colado com o pai. Porque ele sabe que maior que o trabalho é a conexão
com o pai. Então este menino, ele pede a herança do seu pai. Observe que o pai ainda está vivo e o moço já está pedindo a sua herança. Ok, ele estava no direito dele, ele tinha o direito de pedir, era algo legal, mas ao mesmo tempo não era algo moral, porque o filho, ele quebra princípios, pois moralmente falando, quando ele pede, é como se o pai estivesse morto, porque o filho que ama de fato o pai, não vai pedir a herança do pai, mesmo ele estando vivo. E aqui me parece duas coisas: ou ele quer acelerar a morte do pai, ou este filho já está convivendo com o pai, mas o pai já está morto dentro dele há muito tempo. Porque ele pede a herança do pai, isso quer dizer que ele estava convivendo com o pai, mas para ele o pai já estava morto. Ele estava dentro da casa do pai, mas o pai já não tinha mais sentido para ele. Porque uma pessoa, ela não morre quando ela é sepultada, ela morre quando ela deixa de existir dentro de alguém. Pode uma pessoa, ela está viva, assim como você e como eu estou, mas ao mesmo tempo pode estar morta. Por que, Nilson? Porque ela deixou de existir dentro de mim e dentro de você. Então, observe que esse filho já não vê mais sentido da presença do pai, porque tem gente na casa do pai, dentro da casa do pai, mas o pai já não está mais dentro deles. E não adianta estar na casa do pai se você não está com o pai. Agora, uma coisa que me pega neste texto é que se o pai está morto para o filho, a pergunta que fica é: o que segura este filho dentro da casa? O que te segura na casa do pai? Você está na casa do pai por quem ou por quê? Porque este menino, ele está dentro de casa, da casa do pai, por causa de uma coisa. Sabe o que é? As coisas do pai. E nós somos uma geração que quer as coisas do pai, mas não quer o pai das coisas. Porque as coisas do pai passam, as coisas acabam, mas o relacionamento com o pai jamais vai acabar. Porque é melhor você ter intimidade com o pai do que você ter as coisas do pai. Meu Deus, é muito forte isso. É melhor você ter intimidade com o pai do que você ter as coisas do pai. Porque tem uma coisa, pastor Samuel, o texto continua dizendo
que passando poucos dias, o menino pede para ir embora. Sabe o que isso quer dizer? É que quem está na casa do Pai por causa das coisas, não fica por muito tempo. Quem está na casa do Pai por causa das coisas, não fica por muito tempo. Se você está na casa do Pai só por causa das agendas, se um dia a agenda acabar, eu nunca mais vou te ver aqui na Debrais Itapevi. Se você está na casa do Pai só por causa da sua congregação, o dia que o presidente te tirar de lá, nunca mais você aparece aqui. Se você está na casa do Pai só por causa da sua namoradinha, se ela te largar, você nunca mais vai voltar aqui. Não, ó glórias, não esteja na casa do Pai por causa das coisas. Esteja na casa do Pai por causa do propósito. Isso aqui nem estava no esboço, irmãos. É Deus falando com alguém aqui. Se prepare para viver na casa do Pai por causa do Pai, porque quando Ele tirar as coisas que Ele te deu, se mantém firme, se mantém de pé, porque o propósito é maior do que as coisas do Pai. Quem está aqui por causa do Pai, levanta as mãos para o céu e dê a maior glória que você puder, porque enquanto você glorifica, Deus fortifica a sua fé. Enquanto você dá glória, Deus te fortalece e te capacita. Aleluia, glória a Deus. Porque eu sei que não é fácil. Mas Ele é o maior. E Ele sabe de todas as coisas. Eu prefiro estar com o Pai, sem nada, do que com um rio de dinheiro na conta e sem Deus. Porque com Ele eu tenho a certeza da minha vitória, cedo ou tarde. E o texto continua e diz: e ajuntando tudo, partiu. Mas o que me impressiona e me deixa o ponto de interrogação aqui é que o texto diz: e ajuntando tudo, e ajuntou tudo e partiu. Mas o que era este tudo? O que é este tudo que este menino levou e foi para uma terra distante? E nós chegamos a uma conclusão de que esse tudo não era nada. O tudo ficou na casa. Aquilo que ele achou que era tudo não era nada. Mas aquilo que ele achou que era nada era o tudo dele. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? É que este menino errou olhando somente para as coisas terrenas. Sabe por quê?
Porque quando eu vejo a história de Jó, pastor Samuel, Deus permitiu que Satanás levasse os filhos, tirasse os bens. E quando Jó estava na cinza, Satanás achou que Jó ia blasfemar. Satanás achou que tinha tirado tudo de Jó. Mas Jó se levanta das cinzas e diz: Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás achou que tinha tirado tudo de Jó, mas o tudo de Jó não estava nas coisas terrenas. O tudo de Jó estava lá nas alturas, dizendo: esse eu tenho prazer. Este é Jó, meu servo fiel, que não está comigo por causa das coisas. Jó poderia ter blasfemado, Jó poderia ter murmurado, mas ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Tudo que eu tenho é de Deus. Se eu estou de pé é por causa de Deus. Se eu estou respirando é por causa de Deus. Deus não quer pessoas na casa só por causa das coisas. Deus quer por causa da fidelidade. Cadê os fiéis? Cadê aqueles que não vão abandonar a fé quando tudo esmorecer? Cadê aqueles que não vão esquecer da onde Deus te tirou? Mas Anilson, eu estou sem nada. Às vezes é só na mesa sem nada que você vai entender que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Anilson, eu estou sozinho. Às vezes é só sozinho que você vai entender que pode uma mãe se esquecer de um filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Anilson, estão me cercando, estão querendo me matar, mas é só assim para você saber que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não. Eu sinto Deus na casa, irmãos, e eu sinto de pregar para alguém aqui nesta noite. Deus está mudando a chave hoje. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui que você chegou achando que era o seu fim, que tinha acabado a sua história, mas Deus está te dando uma nova oportunidade agora. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. O meu tudo está aqui. O meu tudo está aqui. Jó poderia ter jogado tudo para cima. Tudo não. Já tinha perdido as coisas terrenas. Mas ele entendeu o que era o propósito. Ele sabia o que iria acontecer. Depois só você ler o capítulo 42 de Jó. E o texto continua dizendo que este menino, ele vai para uma terra distante, ou no original, uma terra longínqua. Aquele moço, ele vai para muito longe. E na verdade, este moço, ele não chegou longe por causa somente da sua força. Ele não chegou longe pela sua capacidade somente, não. A verdade é que
este moço, ele só chegou longe por causa daquilo que o pai lhe deu. Observe que este moço, ele estava longe do pai. Ele estava longe da casa. Ele estava longe do irmão. Mas o que este menino viveu na casa do pai nunca esteve longe dele. Porque você pode estar o mais distante que for, mas o que você viveu aqui nunca vai estar distante de você. Porque os dias, os anos, tudo isso passa. Mas as marcas ficam para sempre. Aquilo que você viveu na casa do pai nunca vai sair da sua cabeça. E nunca vai sair do seu coração. Que saudade eu estava desse aleluia, pastor Armando. Cadê ele? Pastor Armando? Cadê o pastor Armando? Não veio não? Ixi, pareceu o pastor Armando. Deixa pra lá. O que você vive na casa do pai nunca está longe de você. Porque os milagres, os testemunhos, os livramentos, a mensagem, essa aí que não... Tudo isso sempre vai estar perto de você. Se você for perguntar para todas as pessoas que se desviaram aqui, foram para o mundo, estiveram lá, eu duvido que tenha alguém que se esqueceu do que viveu aqui dentro. Porque o que você vive aqui dentro fica marcado, enraizado dentro de você. Então, houve naquela terra uma grande fome. E este menino, ele começa a padecer por necessidades. Houve naquela terra grande fome. Porque é normal. Todas as vezes que você sai da casa do pai, sempre chegará o dia da fome. Porque não há nenhum alimento lá fora capaz de saciar o vazio que há dentro de você. Uns tentam suprir isso com sexo, bebida, cigarro, drogas, qualquer coisa. No momento, até sacia. Mas quando deita a cabeça no travesseiro, pastor Hermes, não tem jeito. Aí começa a lembrar das coisas que viveu na casa do pai. Ele tem fome. Naquele lugar. Ele começa a sentir um vazio interior. Nada mais iria satisfazer aquele menino. Ele começa a ter falta de desejo pelas coisas que estão lá fora, que até agora estava saciando ele. Ele tem fraqueza espiritual. Ele está vulnerável ao pecado. Ele se distancia mais ainda de Deus. Ele nem percebeu, porque é assim. Você nem percebe às vezes
Mas quando você vai ver, você orava 1 hora, ora 40. Orava 40, ora 30. Orava 30, ora 10. Orava 10, ora 2. Orava 2, deita na cama e fala: Senhor, obrigado pelo dia. Senhor, obrigado pelo dia. Ixi, já fui. É assim. Aos poucos vai se distanciando do Pai. Ele fica até insatisfeito com o que é bom. Porque quando você se distancia do Pai, você fica insatisfeito com o que é bom. O que é bom, Anilson? A sua família é linda, você tem filhos lindos. Mas para você a sua família não presta mais. Você dirige uma igreja top. Seu pastor te honra. Põe você para pregar nos cultos de ensino, de Santa Ceia. Mas para você isso não é bom. Você tem um emprego top, ganha um bom salário, tem o carro do ano, tem a sua casa. Mas isso para você não é bom. Por que, Anilson? Porque está fora da casa do Pai. E nada dessas coisas terrenas é boa sem a presença de Deus. E observa que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E o texto continua dizendo: e ninguém lhe dava nada. Para um judeu, não existe estado pior do que estar no meio dos porcos. Sabe por quê? Porque estar no meio dos porcos significa impureza espiritual. Se eu não me engano, Levítico 11, 7 vai falar sobre isso. Segunda coisa, isso causa degradação moral e humana. Para um judeu, estar no meio dos porcos significava isso: degradação moral e humana. 3. Um dos trabalhos mais desprezados que tinha naquela época era cuidar de porcos. Isto mostra que este menino chegou no nível mais profundo de humilhação. E esta humilhação só veio porque ele saiu da casa do Pai. Este menino estava isolado e abandonado. E o texto diz: e ninguém lhe dava nada. E esse isolamento e esse abandono nos mostra que se você sair da casa do Pai, o mundo lá fora nunca mais vai te oferecer ajuda quando você mais precisar. Porque uma coisa é fato. Há uma frase que diz que a prosperidade, ela aproxima colegas, mas somente a crise revela os verdadeiros amigos. Quem foi seu amigo na crise? E quem é seu colega na prosperidade? Então este menino, quando ele estava com uma herança, eu tenho certeza que tinha muitas pessoas do lado dele sugando tudo que ele tinha. Mas quando tudo acabou,
jogaram ele no meio dos porcos. É porque é assim que o diabo faz. Ele te joga no meio dos porcos. Me diz, ó, é isso que você merece. É isso que os colegas fazem. Mas os amigos, eles vão te resgatar. Então esse menino, ele cai em si. Ele diz: quantos trabalhadores de meu pai? Quantos trabalhadores de meu pai? Observe que ele se lembra do pai. Ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra dos trabalhadores. Mas está faltando ele mencionar alguém aqui. Você consegue identificar quem? Está faltando ele dizer o nome do irmão. Porque ele se lembra do pai. Ele se lembra da casa do pai. Se lembra dos trabalhadores. Mas não se lembra do irmão. Sabe por que ele não se lembra do irmão? Como é que ele vai se lembrar de alguém que nunca foi irmão para ele? Ninguém foi irmão para ele. Sabe por quê? Porque a casa está cheia de empregados e vazia de irmão. Eu prego essa mensagem com muito temor, porque enquanto eu prego para você, tem 4 dedos apontados para mim. Mas eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Porque a casa está cheia de empregados e vazia de irmãos. O empregado, o trabalhador, ele trabalha para salários. Ele trabalha para receber algo. O trabalhador, o empregado, se for preciso, ele puxa até o seu tapete para sobressair sobre vocês. Mas o irmão não. O irmão é diferente. O irmão sabe que eles são do mesmo pai. Eles estão na mesma casa. E entre irmãos não há disputa. Entre irmãos não há puxação de tapete. Toque alguém que está do seu lado e diz para ele: você não é empregado. Toque, fala. Você não é empregado. Você é meu irmão. Eu não quero disputar com você. Diz. Eu não quero disputar com vocês. Vamos crescer juntos. Vamos parar com esse negócio de querer puxar um tapete do outro. Se você crescer, eu vou te aplaudir. Se eu crescer, você vai me aplaudir. Eu não quero saber de você crescer e eu ficar triste, de eu crescer, oh glória, e você ficar triste. Nós somos irmãos. Se você chorar, eu choro. Se você se alegrar, eu me alegro. Se você assumir uma igreja, eu vou ficar feliz. Se você assumir um campo, eu vou ficar feliz. Vamos parar de nos tratar como empregados e vamos ser irmãos.
irmãos. Irmão não disputa, irmão não briga, irmão não chateia, irmão não fica de conversinha fiada, irmão não fica de fofoca. Irmão é irmão, irmão ajuda, irmão abraça, irmão diz que ama, irmão diz: tô contigo aonde você for. Cadê os irmãos da casa? Cadê você, irmãos? Deus quer você como irmão. Chega de disputas. Chegou a hora de ser irmãos. Chega dos porcos falarem. Os porcos que estão lá fora. Sabe por quê? Nós temos que ser irmãos, porque um dia nós tivemos alguém do nosso lado que está lá fora, e nós não estamos sendo irmão de ir lá tentar ajudar. São os porcos que estão falando lá fora, são os porcos que estão gritando lá fora, mas Deus está me usando para falar com a igreja em Itapevi nesta noite. Chegou a hora de assumirmos o papel de irmão. Vai buscar quem estava aí do seu lado lá fora. Esse é o seu papel. Esse é o papel da igreja, chamados para fora. Quantas almas você ganhou esse ano? Quantos irmãos você foi buscar lá fora? Poderia ser você, mas a misericórdia de Deus te alcançou. Mas a palavra diz que ai daquele que não tiver misericórdia. Porque é muito fácil julgar daqui. Olha lá, o pastor estava dando moral para ele até ontem, se rebeliou, se chateou. Olha lá, até onde estava pregando, agora já está tomando cachaça, está fumando. Eu vou deixar ele lá, não quero nem saber. É isso aí. Um dia a conta chega. E nós temos que fazer o nosso papel. Este menino, ele cai em si. E ele saia. Vou me colocar de pé. Vou caminhar de volta para casa. Vou dizer para meu pai: pai, eu pequei contra o céu. Pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, me trata como um dos teus trabalhadores. Em algumas traduções diz: me trata como um dos teus jornaleiros. Ele sai a isso, ele começa a caminhar. E eu já caminho para o final. Ele começa a caminhar em direção da sua casa, porque observe que no começo da mensagem eu disse: ele saiu de casa, mas ele também sabia o caminho de volta. Então ele caminha, mesmo caminho que ele fez, saindo de casa, é o mesmo caminho que ele faz voltando para casa. E o texto diz que o pai observa e vê o andar daquele menino, igual o meu, de jogador, caro. E o pai conhece esse andado. O pai fica vendo, espera chegar a mãe. Aí o texto diz que o pai sai de dentro da casa, corre e abraça o filho. Mas observe que o pai sai de dentro de casa e vai em direção ao seu filho.
E eu estive lendo, relendo, pesquisando e perguntando por que o pai, ele sai de dentro de casa. Por que o pai sai de dentro de casa e corre em direção a seu filho? Porque naquela época existia uma lei de que se o filho saísse de casa, desonrasse o pai e trouxesse vergonha para aquela casa, quando ele voltasse, ele tinha direito de ser apedrejado. E quem que ia apedrejar? Os empregados, os trabalhadores, aqueles que estavam só esperando ele voltar. Mas o nosso pai é tão misericordioso, o nosso pai é tão lindo, é tão fiel, que quando ele avista o menino de longe, ele disse: este é o meu filho que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O pai sabia que existia um perigo do seu filho ser apedrejado. O pai sabia que existia um perigo de falarem mal do seu filho, de caluniar o seu filho. Então o que é que o pai fez? Eu vou correr até o meu filho e vou abraçar eles, porque ninguém tem o direito de falar mal do meu filho, ninguém tem o direito de apedrejar o meu filho, ninguém tem o direito de falar mal do passado do meu filho. Só eu sei o que eu investi no meu filho, só Deus sabe o que investiu em você. Então Deus está dizendo para vocês: ninguém vai ter autoridade para tacar pedra em vocês. Ninguém vai ter autoridade para caluniar você pelo que você fez. Por que, Nilson? Porque você é filho, você é filha de Deus. Não importa o tempo que você esteja longe, não importa o tempo que você não sinta a presença de Deus, mas Deus ainda te vê como filho e como filhas. Aleluia. Se coloque de pé, por gentileza, com a autorização do nosso pastor. Alabarachubi calamanarachebias. Cadê os filhos da casa? Cadê aqueles que estão aqui como filhos? Se você está aqui como um trabalhador, como um empregado, chegou a hora de você virar essa chave. Chegou o momento de você mudar este conceito que você está vivendo há muito tempo. Se você ainda está na casa do Pai por causa das coisas do Pai, chegou a hora de você mudar essa mentalidade medíocre. Chegou a hora de você mudar essa mentalidade de fracassado, de alguém que ainda não entendeu a visão do reino. Você tem que entender que o Pai é que proporciona tudo para você. Você tem que entender que se você está aqui, é por causa do Pai, é por Pai, é por Ele, é para Ele. São todas as coisas. E eu quero encerrar dizendo para vocês que o Pai ainda está te esperando na janela. E para os amantes de churrasco, quando você estiver longe e voltar para casa, o Pai vai te receber, vai preparar a melhor carne, vai ter a melhor sandália, vai ter a melhor roupa. Muitos vão olhar e vão dizer: para que tudo isso? E o Pai vai olhar: este é meu filho, essa é minha filha, e eu tô com ele, eu tô com ela, e eu não vou abandonar. Que Deus te abençoe.